Boa tarde, bem-vindos! Chegou a hora de ser feliz, de levantar a autoestima, de cuidar da saúde. É o seu saúde.com que está no ar. E vamos começar o nosso programa de hoje com entrevista de consultório. Você sente aí uma dor no estômago, queimação? Sabia que pode ser gastrite? Eu estou aqui com o Dr. Lúcio Carlos, que vai nos falar sobre esses problemas, essas doenças que acometem a gente. Ele que é gastroenterologista, tem aí uma vasta experiência na área e eu sei que hoje a gente tem uma aula nesse consultório, viu, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Jair. Obrigado a todos. Qual a dúvida que você queria em relação à gastrite em si? Porque existe uma diferença entre a gastrite, existe uma diferença entre refluxo e dispepsia. Muita gente confunde isso. A gastrite realmente é o próprio termo IT, é uma inflamação. Então, a inflamação da mucosa gástrica, que é bem visível até no exame endoscópico. E tem relação com várias patologias, principalmente por uma infecçãozinha de uma bactéria chamada H. pylori, que ela é o maior causador dessa inflamação. Já a dispepsia é uma síndrome, vamos dizer assim, é a má digestão. Então o paciente tem aquela sensação de empachamento, aquela sensação de plenitude após a alimentação, o desconforto, náusea e a dor mais caracterizada nessa área aqui, que é a dor epigástrica. E tem mais um cunho emocional. Você faz um exame, não apresenta nada. Enquanto que a doença do refluxo, isso aí tem relação com o esfíncter do esôfago, com o esfíncter inferior do esôfago, que é a portinha, vamos dizer assim, para a passagem do alimento. Então o paciente começa a ter alguns sintomas, o mais comum é a queimação e a regurgitação, mas ele também pode apresentar outros sintomas, que a gente chama de sintomas extraesofágicos, sintomas atípicos. Então vamos por etapa, né, minha gente? Porque tem muita coisa para a gente saber por aqui. Em primeiro lugar, doutor, tem etapas da evolução dessa doença? O senhor falou aí, nos trouxe três situações. Então, até chegar na gastrite, primeiro se passa pela H. pylori, passa por esse refluxo, por essa doença, assim, ou tá tudo desconexo e por cada caso vai ser uma história diferente? Não vamos dizer que está tudo desconecto, mas tem certas diferenciações realmente. Por exemplo, a gastrite não é necessariamente por H. pylori. A gastrite pode ter relação com algum tipo de medicamento, com determinados tipos de alimentos, o próprio estresse emocional, mas vamos botar no cunho mais da dispepsia, porque aí realmente é visível, não tem uma lesão apropriada, mas ela pode ser de forma insidiosa, realmente, aos poucos, pode ser abrupta, entendeu? Então, às vezes o paciente comeu alguma coisa que não fez bem, determinado tipo de alimento, vamos botar um alimento mais apimentado, ou o paciente já faz uso de alguma medicação a longo prazo, um bifosfonatozinho, que são as estatinas, os alendronatos da vida, com a reposição de cálcio. Então, tudo isso pode levar a alguma lesão a longo prazo. Outra dúvida que o pessoal fala, uma gastrite erosiva, ela pode se transformar em uma úlcera? Pode. Agora, só se o paciente realmente tem uma higienização errada ou faz uso de uma medicação a longo prazo e não tratar, vamos dizer assim. Nesse caso, nessas explicações sobre esses tipos de doença, eu quero tirar mais algumas dúvidas em relação à gastrite, porque eu ouço muitas pessoas dizerem: minha gastrite está atacando, estou com gastrite nervosa. Então, assim, se tornou até uma doença da apropriação. As pessoas dizem, sentem qualquer coisa, né, no estômago, aí já diz que está com gastrite, mas de fato, como é que a gente identifica, né, que é uma gastrite que está nos atacando e se existe isso de gastrite nervosa? Vamos lá. Essa gastrite nervosa, o pessoal fala muito. Que deixa o médico nervoso. É o seguinte, realmente o paciente relata uma dor, relata um desconforto muito grande, uma queimação muito grande. Mas isso aí não vai apresentar lesão, certo? O que a gente vai ter aí no caso é uma gastropatia. Então você vai ter uma lesão minimamente ou quase invisível, então às vezes você tem que fazer uma biópsia para investigar o que pode ocasionar. Mas a gastrite nervosa, ela tem muita relação com o emocional. Por isso que o paciente, quando está estressado, ansioso, ele começa a ter uma chamada hipersensibilidade visceral, ou seja, a mucosa ela fica mais sensível, o estômago fica mais sensível, tem uma maior contratilidade, às vezes uma gastroparesia, é quando você tem um estômago lento, um estômago preguiçoso, começa a acumular mais suco gástrico, e isso pode provocar realmente uma irritabilidade, mas isso necessariamente não vai provocar uma inflamação.
A gastrite a gente controla como? Ela tem cura? É através de medicação? Através de uma educação alimentar? Vamos dizer assim, gastrite, eu vou dizer que nem tem cura, eu vou dizer que tem controle. Porque toda hora a gente está inflamando o estômago, independente. Pode ser uma alimentação, pode ser uma infecção, pode ser medicamento. Mas, assim, tem muitos pacientes que têm sintomas um pouco mais leves, outros pacientes mais graves. Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado, porque existe alguns efeitos adversos, existem algumas situações que a gente chama de categoria de risco. Então, aquele paciente que começa a apresentar uma dificuldade de deglutir, o paciente está começando a ter uma perca de peso, entendeu? O paciente começa a ter algum sangramento, vômitos. Isso aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado, entendeu? Tem que ter uma avaliação mais detalhada, fazer exame. Normalmente o exame mais comum é a endoscopia digestiva alta, podendo ser outros também. Isso aí vai determinar a patologia, como por exemplo a doença do refluxo. Então confunde muito uma gastrite, doença do refluxo e dispepsia. A dispepsia principalmente é uma coisa multifatorial e a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A orientação geral é, sentiu esses desconfortos, procurar o especialista da área, né, para que comece a fazer esses exames e identificar de fato de que se trata, né? Pois é, porque o que eu vejo muito é gente se medicando. Principalmente o tal zóis da vida, omeprazol, pantoprazol. Existe uma determinação. Tem gente que tem isso em casa para tomar Vou aliviar os constantemente, sintomas. né? Pois é, naquele momento ele realmente sente um alívio. Só que normalmente os protetores gástricos, esses inibidores de bomba, são para ser utilizados de forma mais contínua, mais prolongada, realmente para um tratamento e não só para aliviar os sintomas. Existem algumas condições, um paciente jovem apresentou uma má digestão, uma alimentação errada, você pode fazer um protetorzinho gástrico naquele momento, mas não é uma coisa de rotina. Vou tomar porque eu já vou me prevenir da gastrite. Não é bom. Você tem que mudar mais os hábitos. Você tem que tomar mais água, você tem que ter uma alimentação mais rica em fibra, diminuir algumas frutas que são um pouco mais cítricas, como a laranja, o abacaxi, por exemplo, a acerola, entendeu? Ter cuidado com o uso abusivo do café, que o café tem uma substância chamada xantina, que todo mundo triste irrita a agora. mucosa gástrica, né? Alguns alimentos mais temperados, né? Cuidado com o sushi, quando você usa aquele molhinho teriyakizinho, molho shoyu, ele é um pouquinho mais, né, rico em Que tristeza essa entrevista, gente. Não, é só ter cuidado, é só ter cuidado, entendeu? Tudo é com moderação, ou seja, não vai tirar da sua vida, mas evita ao máximo aquilo que te ofende. É o que você tem que ter mais cuidado. Uhum. E aí é a endoscopia, né? Que é o exame mais indicado para isso, mas tem muita gente que tem muito medo de endoscopia e há vários mitos aí em relação a esse tipo de exame. É bom a gente até esclarecer de que se trata, né, doutor? Vê só, Joelma, endoscopia é um dos melhores exames, certo? Mas eu digo assim, não é um exame que você tem que fazer todo ano. Não é um exame que tem que ser apropriado para todos, entendeu? É importante você fazer até de rotina, mas não é um exame, por exemplo, que tem que fazer anualmente. Às vezes tem que fazer um exame a cada 3 a 5 anos, depende de cada paciente, depende de cada caso também. Mas às vezes você vê que, por exemplo, principalmente pacientes jovens, adolescente, você sabe que ele tem uma vidinha mais, como um pouquinho mais errado, uma alimentação, toma muito refrigerante, então assim, ele já vai começar a apresentar um desconforto. Aí eu recomendo nesse caso a gente fazer um tratamento, um teste terapêutico. Não, vamos fazer um protetorzinho gástrico, muda teu estilo de vida, muda um pouco teus hábitos e passa, sem ser necessidade de fazer uma endoscopia. Mas realmente é um exame específico, necessário até para a investigação de outras patologias, principalmente investigar a presença de H. pylori e fazer um tratamento específico, que aí, no caso com H. pylori, vai ser o uso de antibióticos. Uhum. E você bem sabe disso. Exatamente. Eu já fiz, inclusive, esse rastreio, vamos dizer assim, fiz sentindo alguns incômodos, achando que era gastrite nervosa. Doutor Lúcio, vamos ver o que é que está acontecendo. Então, ao passar por esse exame da endoscopia, então detectamos um H. pylori. E muita gente se solidarizou comigo por causa do tratamento. Mas, gente, não é tão difícil assim, não. É porque a gente tem uma alimentação mais desregrada, eu que amo café, amo sushi, então, como eu tive que retirar alguns alimentos da minha rotina, e acontece com todo mundo que faz esse tratamento, porque, consequentemente, a gente já vinha de hábitos alimentares, né, difíceis. Então, o tratamento é um uso de antibiótico, é uma antibiótico-terapia, né, doutor? Isso. Muito séria, e são muitos medicamentos para a gente tomar, mas quando a gente refez a endoscopia estava tudo bem, então Graças assim, a Deus, valeu a pena. Valeu né? a pena. Porque é o seguinte, na grande maioria, vamos botar assim que metade da população
tem H. pylori e não sabe, entendeu? Então ele vai apresentar só aquele queimou, aquele desconforto e a maioria das vezes é assintomático, não tem realmente sintomas. Então o tratamento se dá à base desses antibióticos, tá certo? Normalmente é um tempinho mais prolongado, 14 dias com antibiótico, um protetorzinho gástrico associado. Na grande maioria mata, né, erradica na primeira vez, mas em algumas situações você tem que repetir para investigar se ainda há presença ou não, porque você pode ter uma resistência bacteriana. Então eu tenho pacientes às vezes que está no segundo, no terceiro, até no quarto tratamento. Então, às vezes, é uma coisa que você tem que ter uma conduta mais específica. E tem gente que perde bastante peso durante esse tratamento. É por causa da reeducação alimentar? Não só a reeducação, mas também... Não, sabe, doutor? Mas tudo bem. Eu já vi gente perdendo. Pode, porque é o seguinte, tem alguns sintomas, né, principalmente o mal-estar. O paciente relata um mal-estarzinho, queimou, isso por causa de um antibiótico que está associado na cartela e realmente, às vezes, vai ter que mudar o estilo de vida. Então você teve que mudar um pouquinho, você teve que parar um tempinho de comer sushi, você teve que parar de tomar um pouquinho de café, mas é aquela coisa, a vida segue. Então você vai ter uma alimentação, fazendo o tratamento adequado, você vai voltar a tomar se alimentar bem da melhor maneira possível, entendeu? Nos ensina, pelo menos, a melhorar a nossa alimentação para a vida, né? Porque, de fato, eu tomava muito café de manhã, de tarde, de noite, intervalos, e que fosse possível. Chegasse no consultório, tem um cafezinho, doutor. Mas aí... eu reduzi bastante. É como se a gente... Parece que nosso organismo, 21 dias depois, ele se acostuma a mudar. Então, já não sinto tanta necessidade do café. Continuo amando, gosto muito, mas tomo bem mais moderadamente. Fato, né? É como eu falei a você, você não precisa tirar o café da sua vida. Agora, se você tem uma patologia mais forte, mais intensa, principalmente a doença do refluxo, é uma coisa que você tem que ter mais cuidado, principalmente o café. Mas às vezes você pode um cafezinho uma vez na semana, 2 vezes, em pequenas quantidades, não tão intenso, entendeu? Deixar esfriar um pouquinho o café. Outro ponto importante, Joelma, é a alimentação. Às vezes o paciente passa muito tempo sem se alimentar. E isso é comum o paciente sentir um desconforto, isso é fisiológico, tá? Por isso que é a chamada dor da fome, o estômago ele pede comida. Então assim, diminuir em pequenas quantidades, se alimentar bem, como eu falei, comer mais frutas, verduras, diminuir alimentos mais gordurosos. Tá? A própria gordura ele retarda aquele esvaziamento do estômago, deixando o estômago mais lento, por isso que o paciente sente aquele mal-estar. E outra coisa, é bom evitar comer junto com determinados tipos de líquido, tá certo? Então, ou bebe líquido meia hora antes da refeição, 1h30, 2 horas após, já ajudaria e muito, e esses sintomas começam a desaparecer. Refluxo também está muito relacionado a medicações que se toma, né? Que aí, às vezes, quando você está passando por algum tratamento, né? Ou quando você toma essa medicação diária, então, de certa maneira, seu corpo reage, né? Isso. De algum jeito. Isso, é aquela coisa. O refluxo é um relaxamento do esfíncter esofagiano. Então, alguns alimentos é o mais comum, mas alguns medicamentos podem provocar alguns antihipertensivos, alguns analgésicos, anti-inflamatórios. Então, às vezes, o paciente faz uso de muito corticoide, paciente que já tem uma doença de base, o paciente autoimune, então, ele é obrigado a tomar aquele tipo de corticoide, então você tem que um parcimônio, associar um protetorzinho gástrico ali e vai determinar o tempo, entendeu? Não é uma coisa para ficar tomando sempre, porque o uso prolongado de protetor gástrico, omeprazol, pantoprazol, pode trazer consequências também. Então você começa a ter uma diminuição na absorção de cálcio, começa a ter uma diminuição na absorção de ferro, entendeu? Tem alguns históricos também, alguns artigos científicos falando sobre um pouco de demência, de uso prolongado. Então, no fim de tudo, gente, procure seu médico, né? Procure uma orientação, procure fazer sua consulta, para que você não pegue o medicamento do coleguinha, sabe? Não vá pela receita que foi passada para o próximo. Se organize na vida, viu, gente? Faça com que aquela consulta renda o melhor para você no benefício da sua saúde. Então, pergunte bastante, questione, tire suas dúvidas sobre tratamentos, sobre a medicação que vai ser tomada. Sim, procure um médico de confiança, um especialista, porque aí você está no caminho certo para controlar, como o Dr. Lúcio disse. Talvez alguma coisa não tenha cura, mas pode ter controle, né, Dr. Lúcio? Eu agradeço muito pela nossa entrevista, por esse momento aqui de tantos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço, gente. A gente dá muitas dicas sobre a nutrição dentro da nossa casa, mas você já parou para pensar da importância do setor da nutrição hospitalar que cuida dos pacientes debilitados? A Amanda vai contar para a gente como é que funciona o setor de nutrição do Hospital Unimed Caruaru. Amanda.
Jailma, hoje estou no lactário do Hospital Unimed Caruaru e vim falar um pouco sobre a atuação e sobre a importância do nutricionista em âmbito hospitalar. Então, nós temos dois grandes campos de atuação, que são a assistência nutricional da produção e a assistência nutricional clínica. Em relação à assistência nutricional da produção, nós temos a unidade produtora de refeição, que é responsável e abrange tanto a coletividade sadia, que fornece as refeições para os nossos colaboradores em consonância com o programa de alimentação do trabalhador, como também a parte de alimentação para a coletividade enferma, onde temos a abrangência de todos os nossos pacientes com dietoterapias específicas para controle glicêmico, hipertensão, pacientes portadores de doença celíaca, pacientes portadores de intolerância à lactose. Então, temos uma equipe envolvida, uma equipe que trabalha justamente para a produção e transformação desse alimento, suprindo o nutriente que ele precisa, mas também trazendo o afeto e o carinho necessário para o paciente interno e hospitalizado. Em relação à nossa nutrição clínica, nós temos uma atuação onde é bastante voltado com a correlação com as doenças crônicas não transmissíveis. Observamos hoje que na sociedade temos a incidência de uma população com baixo índice de atividade física, uma população onde tem alguns erros alimentares graves e refletem para a gente, enquanto assistência, enquanto terapêutica, doenças correlacionadas e que coexistem. Então, nossa nutrição clínica, ela atua de forma diária, de forma próxima ao paciente, tanto intra-hospitalar quanto pós-alta. Então, a importância desse profissional é de suma relevância, né? Visto que proporciona um tratamento adequado e uma recuperação com qualidade de vida para esse paciente que está interno e hospitalizado. Então, para falar mais um pouco do assunto, eu apresento a nutricionista clínica, Débora, que vai relatar sobre a função do nutricionista dentro do hospital diariamente. É isso, Amanda. A nutrição hospitalar ela é de suma importância, né, na vida dos pacientes, porque é através da alimentação que a gente vai recuperar esse paciente. Então, quando o paciente é admitido no hospital, a nutrição ela tem que fazer uma triagem nutricional, que é para ver se aquele paciente está com risco nutricional, se teve perda de peso recente, né, porque isso tudo vai impactar nesse tempo de internamento dele. Então, realizamos toda uma triagem com algumas perguntas e através dessa triagem é que a nutrição vai colocar ali algum suplemento a fim de contribuir para uma melhor recuperação do paciente. Então, no âmbito hospitalar, a gente abrange todas as áreas, né? Então, desde o nascimento do bebê, como até os idosos, certo? Então, a gente faz o acompanhamento de todas essas faixas etárias, né? Então, vamos ajustando a dieta de acordo com as visitas que a gente faz diariamente, né? Ali que a gente vai ver se o paciente está aceitando bem o alimento, se não. No caso de pediatria, a nutrição da produção, ela pode sim ali manusear alguns alimentos que chamem a atenção dessa criança, né, mais lúdico, mais colorido, que faça com que ela tenha aquela vontade por se alimentar, que a gente sabe que na pediatria é uma das áreas que a criança ela fica mais debilitada e inapetente, né? Então, a nutrição ela é muito fantástica, né, porque é através dela que a gente vai reabilitar aquele paciente. E a gente sabe que a alimentação é fundamental na vida de todos, né? Tá vendo, gente? Muitos detalhes que a gente não sabe dos setores dentro de um hospital. E no decorrer do nosso programa, a gente vai trazer muito mais informações para você ficar por dentro da sua saúde. Mas agora, hora do intervalo. Daqui a pouco a gente volta.